Olá, amores. Vamos falar aqui de uma situação de regra de 3, né? Essa é uma regra de 3 que ela é composta, ela possui muitas informações. Eu deixo até a minha tabelinha aqui semi-pronta, tá? Para me ajudar aí na resolução. Olha o que a questão diz. 12 tecelões trabalhando 8 horas por dia durante 90 dias fazem 36 metros de tecido. Então, já vou pegar essas primeiras informações todas e já vou colocar ali na minha tabela para que eu não me atrapalhe depois, tá, gente? Porque tem muita informação mesmo nessa questão, tá? Então, são 12 tecelões trabalhando 8 horas por dia durante 90 dias, fazem 36 metros de tecido, né? E ele não fala de largura por enquanto. Olha o que ele fala depois. Quantos dias? Então, ele já me disse o que é que ele está procurando, a quantidade de dias. Já vou colocar aqui o meu xizinho, que é o que eu estou procurando. Quantos dias? 15 tecelões, então vai mudar isso aqui. Aqui agora fica 15, né? Trabalhando, levarão para fazer 12 metros do mesmo tecido, então agora são 12 metros do mesmo tecido, com o dobro da medida da largura. A gente vai falar dessa medida da largura, mas ele disse que é trabalhando 6 horas por dia, então já vou colocar aqui as minhas 6 horas. A questão dessa largura, muita gente falou, mas ele não falou a largura do primeiro tecido, e aí como é que a gente faz? Olha, ele disse que é o dobro. Então, se ele não falou o valor necessariamente, não precisa também necessariamente você saber esse valor. Como assim não precisa eu saber? Porque se você sabe que é o dobro, você sabe que é a quantidade anterior vezes 2. Então, a gente pode considerar apenas a proporção, né? Quando eu faço até um bolo, que eu digo, olha, a proporção é 1 para 2. Então, independe da quantidade, né? Se eu digo que a proporção é 1 para 2, significa que a cada uma quantidade de uma coisa, eu vou usar o dobro da outra coisa. Então, por exemplo, se o bolo precisa de 5 ovos, né? E desses 5 ovos, ele precisa do dobro, por exemplo, de ovos para uma receita maior, a proporção é de 1 para 2. Então, eu sei que quando um bolo precisa de 5, nessa receita ele vai precisar de 10, né? Se em outra receita ele precisasse de 10, na próxima ele vai precisar de 20, e assim sucessivamente, ok? Então, essa ideia do dobro, sem falar o valor, não tem problema nenhum, porque basta a gente entender a proporção. Como é que eu coloco isso na minha tabela? Eu posso considerar que, né, a largura desse meu tecido é como se fosse 1, e se ela é o dobro, então ela é 2, porque é o dobro de 1. E se eu botasse a largura como se fosse 2, e aí o dobro como se fosse 4, daria no mesmo, gente, porque esta razão ela vai continuar sendo a mesma, na forma mais simples possível, tá bom? Coloquei 1 para 2 porque é o que fica mais simples. Agora, o que a gente precisa fazer? Aquele comparativozinho básico. Eu vou comparar aí, né, cada unidade de medida com a unidade cada grandeza, desculpa, galera. Cada grandeza com a grandeza que eu estou procurando. Como assim? Vamos primeiro aqui, fazer a comparação de horas com a quantidade de dias. Então, se a gente está falando aí, né, que ele trabalha 8 horas por dia durante 90 dias. E ele quer saber agora, né, se ele trabalhar 6 horas por dia, né? Então, se a gente analisar só essas duas, então a gente esquece os outros todos, vai analisar só horas e dias, certo? Se eu diminuo o tempo por dia de trabalho, né, significa que eu vou ter que trabalhar mais ou menos dias. Vocês conseguem perceber que quanto mais tempo por dia, mais dias eu preciso trabalhar? Então, a relação horas e dia é uma relação que é inversamente proporcional. Por que ela é inversamente proporcional? Porque quanto mais dias, menos horas eu trabalhar no dia, mais dias eu preciso trabalhar, certo? Vamos analisar agora aqui a relação de tecelões com dia. Então, se eu for comparar agora aqui os tecelões com o dia, eu esqueço todas as outras. Então, pensa comigo, eu tenho 12 tecelões. Os tecelões são as pessoas que fazem esses tecidos. 12 tecelões. E eles trabalham durante 90 dias. Se agora eu tiver mais gente trabalhando para fazer essa mesma quantidade, vocês acham que eu vou precisar trabalhar mais ou menos dias? Então, observe que com mais gente trabalhando, eu vou precisar trabalhar menos dias. Então, a relação de tecelões também é inversamente proporcional, ok? Vamos agora analisar as outras duas relações. A quantidade de metros de tecido.
Em 90 dias eu faço tecidos, faço 36 metros de tecido, né? Em 90 dias. Se agora eu for fazer menos tecido, no caso 12 metros de tecido, esse tempo, né, ele vai durar mais ou menos. Se agora eu vou fazer menos tecido, menos metros de tecido, então vai durar menos dias, ok? Então a relação de metros com dias, ela é uma relação diretamente proporcional, certo? E agora eu vou comparar a largura com dias. Então comparo todo mundo com o que eu estou procurando, que é com dias, certo? Como eu vou comparar a largura, vamos pensar comigo. Para fazer, né, um tecido de 1 metro de largura, eu levo 90 dias. Se agora eu vou fazer um tecido de 2 metros de largura, trabalhando nas mesmas condições, então eu vou precisar de mais tempo, de mais dias, certo? Então também é uma relação diretamente proporcional. Ok, galera. Agora vamos para a montagem da proporção aí, né? Como é que vai ficar esta proporção? A proporção vai ficar da seguinte forma. Primeiro, né, o que eu estou procurando, então fica 90 está para x. E aí, né, vou escrever todas as outras razões multiplicadas. Só que tomando cuidado, né, que essas aqui que são inversamente proporcionais eu vou inverter. E as que são diretamente proporcionais vão ficar como estão, certo? Então, por exemplo, a primeira aqui, ó, que é 12 está para 15. Como ela é inversamente proporcional, eu vou escrever ela na sua forma inversa. Então, fica 15 está para 12, vezes essa aqui também que é inversamente proporcional. Então, também vou escrever na sua forma inversa. 6 está para 8, vezes essas duas aqui agora que são diretas, eu vou escrever na sua forma direta. 36 está para 12, vezes 1 está para 12. Outra coisa que eu vou fazer para facilitar o meu cálculo, que é simplificar antes de multiplicar. Essa simplificação, ela sempre pode acontecer, certo? Então, por exemplo, já perceba aqui que o meu 6 e o 8 dá para simplificar por 2. Então, aqui sobra 3 e aqui sobra 2. O meu 15 e o 12 dá para simplificar por 3. Então, aqui sobra 5 e aqui sobra 4. Por 3, né? Que eu estou simplificando. O meu 36 e o 12 dá para simplificar pelo próprio 12, ó. 12 por 12 dá 1, 36 por 12 dá 3. E 1 e 2 não dá para nada. Vou escrever tudo para a gente não se perder. Então, fica 90 está para x, assim como 5 está para 4, vezes 3 está para 2, vezes 3 está para 1, vezes 1 está para 2. Não tem mais nada que dê para simplificar aí, então eu vou fazer a multiplicação das frações. Multiplico o numerador com numerador e denominador com denominador. Certo? Como é que vai ficar então aqui essa proporção? Ela vai ficar como sempre. 90 está para x, assim como 5 vezes 3 é 15 e 15 vezes 3 é 45. 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Então aí eu fico com 45x é igual a 90 vezes 16, né? Deixa eu colocar aqui para todo mundo entender o que é que eu estou fazendo ali, né? Que é o produto dos meios pelos extremos, ok? Então, estou fazendo ali aquela multiplicação, né? Que vocês já conhecem. Espera aí que faltou colocar aqui o meu x. Estou indo bem devagar para a gente não se perder, porque às vezes é nesse processo, né? Que o aluno se atrapalha e que acaba às vezes errando algum cálculo, alguma coisa, né? Então, aqui eu vou botar ó, 90 vezes 16. Então, 45x é igual a 1.440, que é o resultado desta multiplicação. E agora a gente vai fazer 1.440 dividido por 45, ok? 1.440 dividido por 45. Deixa eu dar uma verificada aqui, se tá tudo certinho. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 5 vezes 3, 15 vezes 3 dá 45. Verificar as simplificações, dividido por 3 dá 5, dividido por 3 dá 4, dividido por 2 dá 3, e dividido por 2, ó, aqui dá 4. Eu tava percebendo que tinha algum valor errado, então corrige aí, tá? Corrige aí. Aqui vai dar 4, tá? Não é 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui, ó, corrigindo, ó, aqui vai ser 4. Então, aqui, gente, não vai ser mais 16, né? Vai ficar 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Estou corrigindo, tá, galera? Eu fui percebendo que o valor deu diferente do quanto eu já tinha feito e percebi aí, então, que estava errado, tá? Então, aqui é 2.880, tá? 2.880
que é a multiplicação de 90 vezes 32, certo? 90 vezes 32, 2.880. E aí agora eu faço aqui o x, é 2.880 dividido por 45. Então, este valor dividido por 45 vai dar igual a 64, ok? Então, significa que são 64 dias para essas condições aí mudadas, diferentes, tá? Verifique aí direitinho, com calma, a regra de 3 composta, tá? Espero que vocês tenham entendido, que não tenham dúvidas. Assistam o vídeo de regra de 3 composta, eu vou deixar ele disponibilizado aí para vocês, tá bom? Valeu, galera!